22, versículo 39. Deus vai falar contigo. Aleluia! E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, e disse: orai, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achando-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Aí em outros versículos diz: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Queridos irmãos, uma pergunta que não quer calar dentro desse texto: por que Jesus orava se ele era Deus? Por que Jesus orava se ele era Deus? Outra pergunta dentro desse texto: por que nós oramos, já que Deus já sabe o que vamos pedir? Por que oramos, já que Deus já sabe o que vamos falar? Você abre o Salmo 139, o salmista diz: antes que me viesse à boca a palavra, o Senhor já sabia. Antes de você falar qualquer coisa, Deus já sabe. O Salmo 139 é o salmo que expressa a onisciência de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu esquadrilhas o meu andar, o meu levantar, o meu deitar, tu sabes de todos os meus caminhos. Se eu for ao mais profundo abismo, lá o Senhor estaria. Se eu me esconder, tentar me esconder, não adianta, porque o Senhor me contempla, o Senhor me vê por dentro e o Senhor me vê por fora. Então, se Deus já sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? Por que eu preciso entrar em oração para com Deus? Queridos irmãos, eu preciso orar. A motivação que temos para orar é justamente essa. Muitas coisas só podem acontecer se nós orarmos. O mundo espiritual, ele reflete no mundo físico. O mundo espiritual reflete o mundo físico. Então, quando a igreja ela está em oração, ela está no processo espiritual. E no processo espiritual, aquilo que não existe passa a existir por causa da oração. Por causa da oração. Então, quando você ora, quando você passa a falar com Deus, aquilo que está interditado é, com toda certeza, desinterditado. Aquilo que está preso é desfeito. Aquilo que está amarrado é desamarrado. Tudo por causa do poder da oração. E muitas vezes, queridos irmãos, certas coisas, certas realidades não mudam na nossa vida porque não oramos, porque não buscamos a presença de Deus. Tem tanta coisa que Deus quer fazer, tem tanta coisa que Deus quer realizar,
Tem tanta coisa que Deus quer desenrolar na sua vida, mas não desenrola, e não vai desenrolar. Quem está entendendo essa linguagem? Levante a sua mão. E não vai desenrolar enquanto você não procurar buscar o Senhor, enquanto você não orar ao Senhor. Queridos irmãos, a oração é a ferramenta mais poderosa. A oração é mais poderosa do que obra de macumba. A oração é mais poderosa do que obra de feitiçaria. A oração é uma arma mais poderosa que a igreja possui. Sabe o que disse a rainha da Inglaterra? Que ela teme mais um crente de joelho do que todas as forças armadas apontado contra ela. Ela disse: eu temo mais um crente de joelho na presença do Senhor. A oração, queridos irmãos, ela move o coração de Deus. A palavra do Senhor nos informa que por causa da oração de Moisés, Deus poupou o povo. Por causa da oração de Moisés, Deus não castigou os israelitas quando estes pecaram contra Deus. A Bíblia diz que Moisés se impôs diante do Senhor e começou a interceder pelos seus irmãos, dizendo: Senhor, te compadece deste povo, olha para este povo. Se o Senhor não olhar para este povo, Senhor, o que as nações vão pensar de ti? O que as nações vão falar de ti? Portanto, Senhor, se o Senhor matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. E a palavra de Deus diz que imediatamente o Senhor se arrependeu do mal que iria permitir que acontecesse com o povo. E Deus disse: Moisés, eu perdoo o povo por causa da tua oração. Eu aniquilo agora tudo que eu falei por causa da tua oração. Queridos irmãos, com certeza você está aqui nessa noite porque alguém orou pela tua vida. Com certeza você está aqui nessa noite, nessa madrugada, porque você foi fruto de oração. Alguém disse assim: Senhor, converte aquela mulher, converte a Adriana, converte aquela mulher, salva aquela mulher. Com certeza alguém disse assim, citando o teu nome de joelho na madrugada, e disse: Senhor, salva fulano, resgata a vida de fulano, muda o caráter de fulano. Hoje você está aqui porque você é fruto de oração. Hoje você está aqui porque você é fruto de oração. Aleluia. Sabe, queridos irmãos, às vezes a arapuca está armada, o diabo já preparou o laço, o diabo já preparou a cilada. É para o teu filho, é para a tua casa, é para o teu parente, e você vai lá e dobra o joelho. Aleluia. E quando você dobra o joelho, Satanás cai por terra, Satanás é aniquilado e Satanás é destruído. A igreja, quando ora, Deus quebra laços de morte. A igreja, quando ora, Deus fecha a sepultura. A igreja, quando ora, Deus desfaz todo o mal que está sendo posto contra as nossas vidas. Por isso que existiam grandes homens. O segredo destes grandes homens é porque eles passavam noites a fios com Deus. O segredo destes grandes homens é porque eles não abriam mão de uma vida de oração. Eles sempre estavam buscando a presença do Senhor. É como dizia Samuel: ai de mim se não orar por vós, ai de mim se não interceder por vós. E a oração de Samuel fez Deus trovejar contra os filisteus. O povo estava temeroso, o povo estava com medo, e Samuel, juntamente com o povo em Mispa, congregou aquele povo em Mispa e derramou água diante do Senhor. E eles começaram a clamar, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. E de repente, queridos irmãos, o Senhor troveja contra os inimigos, o Senhor troveja contra os adversários. Levante a sua mão para o céu nesta madrugada. Aleluia. Eu profetizo que todo o cerco do inimigo o Senhor está lançando por terra agora. Eu profetizo que toda obra do adversário contra a tua vida o Senhor está lançando por terra agora.
homem era um homem de oração. Ele cometeu o pecado de adultério. E este homem, ao cometer o pecado de adultério, ele se restabelece espiritualmente. Ele escreveu 77 salmos, e a maioria destes salmos foram salmos de oração. Davi venceu Golias na oração. Davi foi ascendido ao trono por causa da oração. Ele era um homem que buscava o Senhor. Ele passava noites a fios buscando a presença do Senhor. Ele disse no Salmo 119, versículo 67, que ele se levantava à meia-noite para dar graças a Deus. E nós já estamos já no horário, chegando no horário de 1h da manhã, já estamos no horário da meia-noite. E eu quero dizer que neste horário é um horário que Deus gosta de operar no meio do seu povo. É um horário que Deus gosta e ama operar no meio da sua igreja. Sabe por que eu digo isso? Porque eu abro minha Bíblia em Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 22. No horário da meia-noite, Jacó peleja juntamente com o anjo, e eles pelejam de meia-noite até o amanhecer. E o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Pois não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje tu te chamarás Israel. Levante a tua mão para o céu, porque hoje Deus está mudando o quadro. Hoje Deus está mudando o nome. Hoje Deus está mudando a identidade. Hoje Deus está mudando a situação. No horário da meia-noite, a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 12, e o versículo de número 37, que o anjo da morte saiu no horário da meia-noite, queridos irmãos. E a Bíblia diz que onde havia marca de sangue, o anjo da morte passava por cima. Aonde havia marca de sangue, o anjo da morte passava por cima. E o anjo foi em direção aos egípcios e matou todos os primogênitos. Receba esta palavra da parte de Deus. Tem marca de sangue na tua vida, e toda obra de macumba vai desviar, vai passar por cima, vai passar por cima. Isso é para quem crê, isso é para quem acredita, isso é para quem está recebendo. Horário da meia-noite. Você abre em 2 Samuel, no capítulo de número 5. Está escrito na palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 5, que houve uma peleja de Dagom com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era um pequeno caixote que tinha 70 centímetros, tinha 2 varais, era carregada pelo sumo sacerdote, dois sacerdotes. Queridos irmãos, os filisteus pelejaram contra Israel, e houve uma matança. Cerca de 30 mil judeus morreram naquele dia. E eles pegaram a arca do Senhor e levaram para o templo. E ali os filisteus estavam adorando os deuses. Os filisteus estavam adorando a Dagom, dizendo: Dagom nos deu essa vitória, Dagom nos fez vencer, Dagom agora ele venceu Jeová, Dagom venceu Jeová, venceu o Deus dos judeus. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se escarnece. E papai do céu dizendo: pois eu já vou descer com a minha presença na Arca da Aliança. E no horário da meia-noite eles escutavam barulho, no horário da meia-noite eles escutavam suada, e eles diziam: o que é isso? O barulho está vindo do templo. E eles ficaram na porta do templo, e quando eles abriram o templo, a Bíblia diz que a imagem de Dagom estava prostrada diante da Arca da Aliança. Eles endireitaram a arca, eles endireitaram a imagem, colocaram a imagem de pé. Aí mais uma vez barulho no templo, e a Bíblia diz que eles abriram as portas novamente. A imagem de Dagom estava prostrada diante da Arca da Aliança. E na terceira vez mais barulho, e eles abriram o templo. A imagem de Dagom estava sem a cabeça, estava sem os braços e estava sem as pernas. Levante a sua mão para o céu nesta noite, porque eu profetizo que neste horário da meia-noite Deus vai estar esquartejando os teus inimigos. Eu profetizo que pés que se levantam contra a tua vida, Deus vai cortar. Eu profetizo que mãos que se levantam para te
amaldiçoar, Deus vai cortar. Eu profetizo que cabeças que pensam e maquinam todo mal contra você, Deus vai cortar, Deus vai desfazer. Isso é para quem crê, adora e glorifica o nome do Senhor. Deus gosta de operar neste horário da meia-noite. E o salmista Davi foi um homem de oração. E ele venceu, queridos irmãos, os seus inimigos. Ele venceu o pecado somente com a oração. Foi a oração que restaurou Davi. Foi a oração que fez Davi vencer. E eu abro a minha Bíblia também na igreja primitiva. A principal marca da igreja primitiva era uma igreja que orava. O primeiro registro bíblico a gente vê em Atos capítulo número 4. A palavra do Senhor nos informa que Pedro e João foram presos. E a igreja começou a entrar em oração, buscar a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo foi lá e libertou Pedro e libertou João. E a palavra de Deus diz que Pedro e João já estavam pregando, já estavam anunciando o evangelho entre os irmãos. E a igreja começou orando, dizendo: ó Senhor da glória, Herodes inspira ameaça contra nós, mas dá ousadia aos teus servos, para que com interpretez anuncie a tua palavra. E diz a Bíblia em Atos 4, versículo 30, que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Aleluia, louvado seja Deus. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Eu profetizo que Deus vai tremer tudo nesta madrugada. Eu profetizo que o Senhor está fazendo tremer tudo nesta madrugada. Comece a receber a presença, comece a sentir a presença do Senhor te tocando e te envolvendo nesta madrugada. Aí eu abro a minha Bíblia em Atos capítulo 12. Pedro foi preso de novo. Tiago foi morto à espada. E a igreja entra em oração. E o que eu acho interessante, pastores, é que a igreja não estava confiando na oração. Às vezes você ora só por orar. E seja sincero, tem oração que você faz, mas você não bota fé. Deus não vai fazer isso aqui não. Eu vou orar só por orar. E eles diziam: o Senhor liberta Pedro. Tira Pedro da cadeira, Senhor. Tira Pedro da prisão, Senhor. Mas eles oravam assim, sabe? Só por orar. Sabe por que eu digo isso? Eu vou já dizer para a igreja. A palavra do Senhor nos diz que Pedro estava lá dormindo. Agora eu pergunto para vocês: um homem que vai morrer no dia seguinte está dormindo. Vou repetir, você não entendeu. Um homem que está sentenciado à morte está dormindo. Quer saber por quê? Por que ele estava dormindo? Se alguém chegar e dizer assim: eu vou te matar, para mim, vou ser sincero, eu não durmo. Eu dormi. Esse aqui é irmão desse aqui, meu irmão. Eu durmo aqui com uma raquete aqui na mão. Eu dormi? Não durmo não. E você dorme? Pedro dormiu. Dormiu que roncou. Dormiu. E por que Pedro dormiu? Porque se você abrir no livro de Salmos capítulo 3, versículo 5, quando eu me deito, eu logo pego no sono, porque Deus me faz repousar seguro. Lembra daquela história que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Aquele todo processo. E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: quando tu ficares velho, tu serás levado. E Pedro lembrou dessa promessa. Ele se olhou assim e disse: eu ainda não estou velho. Jesus disse que eu vou morrer velho. E uma coisa que eu aprendi com Jesus:
Uma coisa que eu aprendi com o Senhor: quando Ele fala, Ele cumpre. Ele disse: vamos chegar do outro lado, e eu não criei, e Ele me chamou de homem de pequena fé. Porque se Ele disse que vamos chegar do outro lado, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir furacão, mas se Jesus está no barco, você vai se manter seguro. Você pode estar sentenciado para morrer amanhã, pode estar ameaçado, pode estar sentenciado de morte, mas se Jesus te prometeu, querido, descansa. Se Deus já falou contigo, descansa. Descansa teu coração, descansa a tua alma, porque aquele que falou não falha. Aquele que falou, ele diz em Ezequiel capítulo 12, versículo 28: não serão retardadas nenhuma das minhas palavras, mas tudo que o Senhor falou se cumprirá. Aquele que falou em Salmos capítulo 23, versículo 4: aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Aquele que falou contigo, ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 35: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que falou contigo, diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, aleluia, fiel é aquele que nos fez a promessa. Aquele que falou contigo, diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13: ainda que sejamos infiéis, mas ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele falou se cumprirá, assim diz o Senhor. Aquele que falou contigo, diz em Números capítulo 23, no versículo 29, versículo 19, aleluia, contra o meu povo não vale encantamento e não vale maldição. E ele ainda diz: a minha palavra não mente, a minha palavra não dormita, a minha palavra se cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou se cumprirá, aquilo que ele disse ele fará. Não descansa, meu irmão. Aleluia. Aí o anjo chega para Pedro e diz: ei, oi, vem comigo. Pega na mão de Pedro. Naquele tempo não existia porta automática, mas Deus fez uma projeção do futuro lá no passado. Pedro chegou e a porta se abriu automaticamente. Na primeira sentinela, a porta se abriu automaticamente. A porta se abriu automaticamente. E a porta foi se abrindo. A porta foi se abrindo. A porta foi se abrindo. Irmão, quando você ora, a porta que está fechada se abre automaticamente. Se abre automaticamente. Se abre automaticamente. Aí Pedro chega na casa da irmã Maria. Ou de casa, a igreja está em oração. Aí a irmã Maria aqui chorando, dizendo: oh meu Deus, tira Pedro da cadeia, Senhor. Ó Senhor, para acabar mesmo o cristianismo. E Pedro na porta. E a palavra de Deus diz que rode e vai até a porta. E a menina, quando olha, retorna. E chega para um grupo de oração. Eu imagino que ela estava gaguejando. Pedro está lá na porta. Aí alguém diz: quem? Pedro está lá na porta. Aí outro alguém diz assim: deve ser o espírito dele, deve ser o anjo dele. Que a tradição judaica acredita que a gente tem um anjo da guarda e ele se parece com nós. Deve ser o espírito dele, deve ser o anjo dele. Sim, ele está lá na porta, eu vi. Pois se ele está lá na porta, vai atender o nome. E ela foi e trouxe Pedro. Você está entendendo o mistério? Aleluia! Glória! Muita gente aqui vai chorar, porque vai viver um futuro, ou está vivendo um presente. Talvez hoje o teu presente é resposta de oração que você fez com a lágrima, buscando a presença do Senhor. Eu vim de uma situação paupérrima, igreja, não tinha condição para nada, e assumi um ministério.
E eu me lembro que quando eu vinha lá do Ribamar, eu, minha mãe, minha esposa e a minha filha, hoje ela tem 14 anos, mas ela era um bebê, nós descíamos na Forquilha e íamos caminhando até o Atraque. E um caminho que eu passava, eu olhava para minha mãe com minha filha no ombro e dizia assim: um dia eu vou passar aqui de carro. E minha mãe dizia: glória a Deus, louvado seja Deus, tome posse. Todo dia eu profetizava isso. E hoje eu faço questão de passar nessa avenida no meu carro. Tudo fruto de oração. Aleluia! Tudo resposta de oração. Queridos irmãos, a oração, ela te tira da realidade que você se encontra, ela te tira dessa situação em que você está e vai te projetar. Tem oração que você faz que você não acredita, mas que Deus vai te responder. Vamos voltar para o texto para a gente terminar. Jesus Cristo orou. Esse foi um dos momentos mais escuros da história. Foi um dos momentos mais cruciais para o nosso Senhor. Eu digo para a igreja com toda a clara evidência: o Getsemane foi o momento mais difícil para Jesus do que a cruz. Porque no Getsemane ele estava na encruzilhada. Ele podia ir para a esquerda, ele podia desistir, ele podia parar. Foi naquele momento que ele se sentiu enfraquecido. Isso mesmo, porque a gente tem que aprender o seguinte: nem todo mundo é 100%. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, temos os nossos momentos de limitação. Todos nós, queridos irmãos, somos humanos. E se você abrir sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 5, o Tiago diz assim: Elias, sendo semelhante a nós, olha a expressão, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas paixões. Então o ser humano, ele é um ser passivo, ele é um ser fadado a erros. O ser humano é um ser frágil. E Jesus Cristo, não estou dizendo que ele é como nós pecadores, porque ele não cometeu pecado algum. Todavia, ele tinha debilidades humanas, ele tinha fraquezas humanas, não no sentido pecaminoso, porque ele nunca cometeu pecado. E a Bíblia diz, queridos, que ele olha para os seus 3 discípulos e disse: orem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Os discípulos olharam uns para os outros e disseram: eu não acredito. Eu não acredito, porque ele faz cego ver, ele fez Lázaro ressuscitar, ele expulsa demônio, ele andou sobre o mar, ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade, ele disse a vários paralíticos: levanta-te, anda. Agora o mestre dos mestres estava olhando para 3 discípulos e disse: a minha alma está profundamente angustiada. Sabe o que eu aprendo com isso? Queridos irmãos, Jesus Cristo convida os discípulos para orar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a oração é o maior recurso para o crente fraco. A oração é o maior recurso para o crente fraco. Diga assim para o seu irmão: sabe por que eu oro? Porque eu sou fraco. Aleluia. Agora diga assim para o seu irmão: a oração não é para os fortes, a oração é para os fracos. É por isso que eu oro. Quem entendeu? É por isso que eu oro. É por isso que eu oro. É por isso que eu oro. Aleluia. É por isso que eu oro, porque eu não me garanto. Eu não me garanto.
É por isso que eu oro, porque eu não me garanto. É por isso que eu oro, porque eu não confio no meu braço mortal. É por isso que eu oro, porque eu não confio na minha própria força. É por isso que eu oro, porque eu não confio no meu próprio recurso. Eu oro porque em Deus que eu me fortaleço, porque em Deus toda a nossa fraqueza desaparece. Em Deus a nossa fraqueza desaparece e se transforma em força. Hoje eu entendo o que o Senhor disse no profeta Isaías capítulo 40, 29. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia, correrão e não se cansarão, subirão e não se fatigarão. Queridos irmãos, a oração renova as nossas forças. Se você está angustiado, está abatido, é falta de oração. O salmista Davi dizia no Salmo 40, ele dizia: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele dizia no Salmo capítulo 42, assim como a costa anseia pelas águas, assim meu coração tem sede de ti. Ele escreve o Salmo 43, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Você sabe que a alma abatida é depressão. E você sabia, queridos irmãos, que a depressão, a doença do século, existem dois tipos, a endógena e a exógena. Geralmente a endógena é por falta de certos nutrientes no nosso cérebro, e por isso algumas pessoas, por falta desses nutrientes, elas apresentam sintomas depressivos, e os psiquiatras recomendam antidepressivos. E existe a exógena, que é por conta dos fatores externos, por conta dos problemas triviais que temos nesta vida, e ficamos tristes e ficamos abatidos. Mas existe um tipo de depressão, esse tipo de depressão ela vem do nada. Esse tipo de depressão ela vem de uma maneira repentina, e você diz: por que eu estou triste? O que está acontecendo comigo? Tenha certeza que é sua alma clamando por Deus, é sua alma dizendo: eu preciso orar, é sua alma dizendo: eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso